Bom dia, irmãos. Bom dia àqueles que acompanham a nossa igreja pelo canal no YouTube. Nós queremos também dar continuidade às nossas lições que temos estudado na nossa escola dominical. Aqueles que têm acompanhado as nossas lições, nós hoje vamos estudar a lição de número 5, onde nós vamos pensar um pouco a respeito das profetisas e o véu. Mas aqueles que nos acompanham, que não têm frequentado a nossa escola dominical, nós temos estudado a respeito do culto cristão. O culto cristão, um estudo feito pelo reverendo Augusto Nicodemos, baseado no livro de 1 Coríntios, capítulos de 11 a 14. E nós já vimos aqui as razões pelas quais Paulo escreveu aos Coríntios, bem como os problemas que a igreja de Corinto enfrentava e como esses problemas estavam afetando o culto, a prática de adoração na igreja dos Coríntios. Nós vimos como o Paulo aborda esse problema e é fantástico a gente olhar para o texto e para a carta. Obrigado, Denis. E como Paulo olha para a carta, ou para a igreja e para os problemas que a igreja vive e o modo como ele aborda. Ele aborda o problema enfrentado pela igreja, que não era um problema tão somente litúrgico, era um problema moral, era um problema teológico. Os coríntios estavam equivocados quanto à compreensão do conceito de espiritualidade. Os coríntios estavam pensando que espiritualidade era apenas as manifestações dos dons durante o culto. E o apóstolo Paulo então escreve e aborda este problema de um modo pastoral, querendo de fato mostrar à igreja a unidade do corpo e como essa igreja deveria caminhar em conformidade com a palavra de Deus, mostrando que o problema era o modo como esses dons estavam sendo exercidos decorrente de uma mentalidade equivocada ou de um conceito equivocado. Paulo aborda o problema também de um modo como um mestre, de um modo teológico, apresentando o equívoco da compreensão do conceito e como isso desembocava na adoração ou na prática do culto. A última lição que nós vimos foi a lição de número 4, onde tinha o tema profetas, e você deve acompanhar aí no slide. E aí essa lição nos ensinava a respeito do que é uma profecia, qual é a ação de um profeta, como o profeta agia no Antigo Testamento, como o profeta age no Novo Testamento, quem são os profetas neotestamentários, qual é a ação profética no Novo Testamento. Nós discutimos isso na lição de número 4. Hoje, nós entramos numa questão também muito interessante e que levanta muitas polêmicas, que é a questão das profetisas e o véu. Essa nossa lição, ela está baseada no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta e acompanharmos a lição. Aqueles que têm o texto da lição, vamos acompanhar também, mas o texto base da nossa lição é 1 Coríntios, capítulo 11, que eu queria ler agora para vocês, dos versículos 2 a 16. O texto nos lembra assim: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Vamos ler até o versículo 12, e nos atermos até o versículo 12, e lembrarmos primeiro
que quando realizamos a leitura desse texto, muitas perguntas ou muitos questionamentos vêm à nossa mente. Podemos enumerar diversas perguntas, mas eu queria que nós nos atêssemos apenas ao propósito dessa aula de hoje, que ela visa entender o significado do véu. O que significava o véu no mundo da Bíblia, no mundo do Novo Testamento. E eu queria responder também a pergunta aqui junto com vocês, por qual motivo Paulo determina que as mulheres profetizem e orem somente com o véu sobre a sua cabeça. E aí o texto, como eu já citei, é esse de 1 Coríntios capítulo 11, de 2 a 16, e eu queria que você pudesse manter a sua Bíblia aberta para nós respondermos as seguintes perguntas. Primeiro, o que significa o véu que Paulo tanto fala aí em 1 Coríntios, nesse texto? E qual era o costume naquela região? Será que Paulo estava impondo uma nova prática para a igreja? Será que o uso do véu era algo que estava sendo preconizado pela igreja de Corinto? Ou será que já havia um hábito? Ou será o que Paulo apela? Se você prestar atenção no versículo 2, Paulo diz: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim. E aí ele fala uma coisa interessante: e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Porque Paulo quer lembrar a igreja dos Coríntios que o uso do véu era um costume já no meio do povo de Deus, desde o antigo Oriente Médio. E que era interessante, o uso do véu era um sinal de respeito por parte das mulheres em relação aos homens. Basta você se lembrar, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Rebeca vem ao encontro de Isaac, e quando ela o avista de longe, a primeira coisa que ela faz é procurar o véu para cobrir a sua cabeça, porque era um sinal de respeito, era a atitude comum das mulheres do Oriente Médio. Isaías vai descrever para a gente, por exemplo, a vergonha que sobreviria sobre Israel, e ele usa uma figura muito interessante, lá em Isaías capítulo 3, versículo 17, e em Isaías capítulo 47, ele usa a figura da mulher, ou de uma mulher, sem véu e sem vestes, para descrever vergonha, para descrever desrespeito. Então, quando Paulo se refere no versículo 2 aos Coríntios, que eles estavam retendo as tradições, como Paulo estava ensinando a respeito do véu especificamente, Paulo estava querendo lembrar esses irmãos, ou falando para esses irmãos de algo que era comum no meio deles, de algo que era corriqueiro no seio da igreja. O uso do véu por mulheres honradas era também um costume nas cidades gregas, onde Paulo fundou igrejas. Embora que nós podemos lembrar que em algumas ocasiões mulheres não honradas também usavam véus, como nós podemos encontrar lá em Gênesis, quando Tamar, ela está na estrada e ela cobre o seu rosto como um véu, porque era também um costume das prostitutas fazerem isso. Mas nós lembramos que as mulheres honradas também costumavam usar os véus nas cidades gregas, nas cidades romanas. E é interessante ainda o que John MacArthur diz, comentando esse texto, a respeito do uso do véu. Ele diz o seguinte: na sociedade de Corinto, era um sinal de autoridade sobre a mulher o homem orar ou profetizar com a cabeça descoberta. A mulher, por sua vez, deveria cobrir a cabeça nessas atividades. Consequentemente, era uma vergonha para o homem cobrir a cabeça, pois sugeria uma reversão da relação apropriada. Então já era algo comum, era a prática as mulheres usarem véu naquele contexto, naquelas cidades. Mulheres crentes, mulheres não crentes, fazia parte desse respeito, dessa prática também cultural, dessa demonstração de compreensão social. E o que é interessante ainda é que, ao cobrir a cabeça durante o ato de orar e de profetizar, a mulher cristã estava demonstrando que estava debaixo da liderança eclesiástica masculina, debaixo ou se submetendo, como era a sua missão, conforme a Bíblia. E essa submissão não desmerecia a figura feminina, porque toda vez, e é interessante fazer um parêntese aqui, que nós falamos de submissão, nesse contexto que nós vivemos, nós temos dificuldade com a compreensão da palavra, porque a gente entende muitas vezes equivocadamente ou fora do contexto bíblico o que significa submeter-se, ou o conceito de submissão dado por Deus. Esse conceito ele remonta, como o apóstolo Paulo vai apelar mais na frente no seu argumento teológico, ele vai apelar lá para a criação, porque fala a respeito da missão, do papel, e não diz respeito ao ser, não diminui o ser. Então, não usar o véu naquele contexto significava insubmissão, não reconhecimento de liderança, um ato que Paulo considerava como uma desonra, como uma falta de propriedade
como uma falta de respeito, de reconhecimento, de piedade. Então, o que Paulo faz aqui para a gente, nesse primeiro momento, é nos trazer, ou nós precisamos fazer nesse primeiro momento, é responder a pergunta: o que significa o véu, ou o uso do véu? O uso do véu, naquele contexto, de forma resumida, significava demonstração de submissão, demonstração de respeito, demonstração de obediência à igreja, reter uma tradição saudável naquele contexto, naquela cidade. E é interessante ainda, por que as mulheres de Corinto, elas não queriam usar o véu? Uma pergunta que você pode se fazer, e por que estava vendo que levante estava acontecendo ali dentro da igreja. E é interessante que a gente acha que vivemos os tempos modernos e que os levantes femininos, o movimento de emancipação feminina é algo do nosso tempo. Não. Se você prestar atenção, o que está acontecendo ali de fato é um movimento de emancipação feminina dentro da igreja de Corinto. Vê? Primeiro século, havia já movimentos sociais, movimentos políticos na sociedade protestando. E é interessante você prestar atenção a isso, pensando na nossa natureza. Quando o homem peca, em Gênesis capítulo 3, nós entendemos que o homem se coloca num estado de rebelião. E tudo aquilo que fora dado como missão, como responsabilidade, como papel de Deus, o coração humano ele se rebelará contra. E é essa manifestação que nós vemos na sociedade. Homens omissos, homens que não cumprem seu papel. E nesse caso, mulheres que não aceitam a sua missão, a missão de submissão, a missão, o papel de complementar, de aconselhar, de acompanhar, de comprar a missão, de desempenhá-la junto. E a gente pergunta por que as mulheres não queriam, então, usar o véu ali na igreja. E aí a gente entende. As mulheres de Corinto, elas estavam influenciadas por esses movimentos de liberação feminina, que apareciam de vez em quando no mundo grego-romano. Nos tempos apostólicos já existiam esses movimentos, e agora as mulheres da igreja estavam influenciadas por eles. As mulheres tiravam frequentemente os seus véus, ou outras coberturas de sua cabeça, cortavam o seu cabelo de forma a se parecer com homens, com o intuito tão somente de demonstrar isso. Nós não nos submetemos, nós não cumprimos nosso papel, nós queremos ser iguais. Em alguns casos, nós vamos ver elas fazendo outras exigências, por exemplo, de serem tratadas precisamente como homens são tratados, e atacavam a estrutura social do casamento, atacavam a criação de filhos como restrição injusta aos direitos da mulher. E é tão interessante, tão atual isso, porque os levantes feministas dos nossos dias, que a gente vai pensar, originalmente existe uma proposta saudável, de fato existem homens que desrespeitam a mulher, existe um preconceito às vezes quanto às mulheres, mas quando olhamos para os nossos dias, para o levante feminista dos nossos dias, nós vamos encontrar algo assim: exigências sociais, mulheres querendo se parecer fisicamente com homens, atacando o casamento como algo que destrói ou que reprime a figura feminina. O ter filhos como um atrapalhar a vida, como um destruir a minha independência, como uma restrição injusta. Nós vamos encontrar isso também nos nossos dias. Mas ali em Corinto também nós vamos ver que algumas mulheres chegavam a abandonar os seus maridos, a abandonar as suas casas, se recusando a cuidar de seus próprios filhos, abandonando os seus próprios filhos, vivendo com outros homens, exigindo trabalhos tradicionalmente realizados por homens, usando roupas de homens, estilo de cabelo masculino, descartando todos os sinais de feminilidade, abandonando todo um padrão. E é interessante prestar atenção. Eu estou falando dos tempos dos coríntios. Eu não estou falando dos nossos dias. Para a gente perceber que este levante, ou toda esta manifestação social das mulheres, ou política, ela não é uma novidade. Ela continua sendo essa deturpação do papel e da figura que Deus prescreveu e deu a homem e à mulher, quando ambos não são exercidos de forma bíblica, ou quando não há submissão no coração aos ensinos da palavra de Deus. Nós vamos encontrar esse levante, nós vamos chegar a este ponto que estamos lendo aqui também no texto. E aí Paulo, então, ele levanta ainda mais uma questão, que pensando aqui nesse texto, nós devemos lembrar que as mulheres estavam fazendo isso, elas eram cristãs, elas estavam dentro da igreja. E assim, nós devemos buscar a razão, primeiramente, dentro do cristianismo da época, para entender o que estava acontecendo naquela época. Paulo está chamando a atenção de mulheres cristãs que oravam e que profetizavam.
e que estavam fazendo isso de modo desrespeitoso, ao não seguirem a tradição saudável, ao não seguirem o padrão ensinado pelas Escrituras. Então, perguntamos, o que significa o véu? O véu é um sinal de respeito e de submissão. Por que as mulheres de Corinto estavam querendo abandonar o véu? Porque elas estavam sendo influenciadas pela forma de pensar ou secular, uma forma de pensar alheia a Deus e a sua palavra. E aí nós podemos ainda tentar compreender o que estava se passando na mente daquelas mulheres na igreja de Corinto. E a primeira coisa que nós chegamos então é que eles estavam tendo uma compreensão equivocada da igualdade cristã. A nossa lição, ela caminha mostrando, por exemplo, o efeito que o Evangelho estava realizando, o poder do Evangelho naquele contexto. O Evangelho trouxe às mulheres plena aceitação e participação nos cultos. Elas podiam orar, profetizar, como a gente vê no versículo número 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Por quê? É como se tivesse essa cabeça rapada. E o interessante é que havia essa inclusão da mulher. Se você prestar atenção no contexto neotestamentário, as mulheres não eram contadas nos censos, as mulheres eram sectarizadas, havia de fato um preconceito social com a figura feminina, elas não eram vistas naquele contexto. Mas você prestar atenção também, é naquele contexto que o próprio Senhor Jesus Cristo inclui as mulheres. Como o texto lido aqui hoje pela manhã, no momento devocional com o pastor Joselito, em João 4, um diálogo de Jesus com uma mulher. Jesus dialogava com as mulheres. Jesus era assistido pelas mulheres. As mulheres faziam parte do ministério de Jesus, nesse ministério de assistência, de auxílio. Nós vamos encontrar a própria mulher no Evangelho, a mulher do fluxo de sangue, que não podia se aproximar nem tocar, não só pelo fato de estar enferma, mas também pelo fato de ser mulher. E Jesus deixa que essas pessoas se aproximem, que as mulheres sejam incluídas. Então, aquela máxima pós-moderna de que a religião cristã é preconceituosa, patriarcal, é um equívoco da mente, é uma falta de conhecimento da verdadeira fé cristã. Porque o verdadeiro cristianismo traz as mulheres, aceita as mulheres, inclui as mulheres, deixa que as mulheres participem. E entendendo o sentido de profetizar no Novo Testamento, não era trazer um novo conhecimento, uma nova revelação. Neotestamentalmente nós vamos encontrar poucos fazendo isso, apenas Ágabo, apenas Paulo, os apóstolos fazendo isso. Mas a missão de profeta, que é entregue aos bispos, aos pastores, aos presbíteros, era a missão de falar da parte de Deus, com fidelidade à palavra de Deus, conforme Deus nos ordena, por exemplo, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, trazer instrução decorrente da palavra de Deus. E aí a gente pode perguntar, as mulheres podem fazer isso? Eu digo, seguindo a tradição cristã, como nós vamos encontrar Paulo instruindo a Tito e a Timóteo, que as mulheres mais velhas instruíssem as mais novas. E há espaço para isso no corpo de Cristo, que as mulheres podem orar e na ausência dos homens. As mulheres devem continuar pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Então estava havendo uma compreensão equivocada na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, as mulheres ditas espirituais, aquelas que manifestavam dons durante o culto, que falavam em línguas, que profetizavam, talvez elas tivessem chegado à conclusão de que se os dons também foram dados a nós, se nós podemos demonstrar os dons, nós podemos participar do culto nas mesmas funções que os homens, visto que havia recebido mesmos dons, as mesmas aptidões. Elas então diziam, nós somos iguais, e acabou essa de usar o véu. Então nós podemos nos manifestar de modo igual, fazer a mesma coisa. E já que manifestar dons é expressão de espiritualidade, e o que estava acontecendo ali pela leitura que fazemos era justamente isso, algo desordenado para demonstrar espiritualidade, todos falavam ao mesmo tempo, todos profetizavam ao mesmo tempo, todos falavam em línguas ao mesmo tempo, todos oravam ao mesmo tempo. Elas diziam, chegou a nossa vez, com essa compreensão equivocada de igualdade. Então elas pensavam, o Evangelho nos trouxe para dentro do ambiente de culto, o Evangelho ou o Espírito Santo nos habilitou com os mesmos dons. Então, pensando num silogismo lógico, nós temos a mesma função, podemos desempenhar o mesmo papel. E então Paulo vem corrigir o equívoco. E é o que nós precisamos nos ater, é olhar para o nosso texto. Qual é o ensino de Paulo nessa passagem a respeito do véu? E, consequentemente, da participação da mulher, ou do papel da mulher no ambiente de culto. Nós não podemos esquecer isso.
nós estamos falando a respeito do culto cristão, de um culto verdadeiramente espiritual, de um culto bíblico, de um culto que segue o padrão de Deus. Então, qual seria o ambiente? O que Paulo vai contra-argumentar à prática que estava sendo desenvolvida dentro da igreja dos Coríntios? Paulo, então, primeiro, ele apresenta o porquê do véu, ou a razão do véu no versículo número 10. Olha o texto aí na sua Bíblia. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. É no versículo 10 que Paulo se refere ao véu como um sinal de autoridade. O texto grego original diz literalmente que a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça. A palavra que é traduzida aí por véu tinha esse sentido naquele contexto. A mulher carregava, ou era o sinal de que estava abaixo da autoridade, quando ela lançava o véu sobre sua cabeça. E o que é mais interessante ainda, a interpretação da maioria dos estudiosos é que a autoridade se refere à autoridade do homem, a autoridade sobre a mulher, simbolizada nos tempos de Paulo pelo uso do véu sobre a cabeça das mulheres. Então as mulheres demonstravam de fato o reconhecimento da autoridade, primeiro do seu marido, no uso do véu. Depois, no ambiente de adoração, ela reconhecia não só a autoridade do marido, mas a autoridade da igreja sobre ela, manifestando isso através do uso do véu. Era um sinal, era apenas um símbolo que essas mulheres mesmo estavam desprezando por um equívoco de entendimento. Vê, onde os equívocos nos levam. Por isso que Paulo vai dizer aos coríntios, avaliem se de fato vocês estão na fé. Nós precisamos, irmãos, cotidianamente avaliar o nosso coração. E avaliar o coração não é somente pensar na prática, mas na motivação de algumas práticas. Porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo algo bom, algo legal, mas se a motivação está errada, aquela prática se torna errada ou idólatra. Por isso eu digo, onde os nossos equívocos nos levam? O dos coríntios estavam os levando a uma adoração inaceitável, a uma prática que não testemunhava a glória de Deus, nem sequer um bom testemunho para os de fora. A prática das mulheres da igreja de Corinto também representava esse levante social, esse equívoco quanto à compreensão do papel da mulher naquele contexto, bem como sua inserção nas atividades de culto e na igreja. Então, depois de entender e prestar atenção, a razão pela qual o véu deveria ser usado naquele contexto, naquela igreja, era essa demonstração de submissão à autoridade. O véu tinha esse símbolo, como nós podemos ver aí no slide, que Paulo está apelando naquele contexto. As mulheres carregavam sobre suas cabeças a autoridade. Então, a partir de então, depois de mostrar a razão do véu, ele apresenta 3 argumentos para a gente nesse texto que nós lemos. Primeiro é o argumento da Trindade. Se você atentar aí, os versículos 3 a 5 do capítulo 11, ele vai mostrar isso para a gente. O verso 3 diz, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse a cabeça rapada. O que Paulo está querendo dizer aí? Qual é a argumentação do apóstolo Paulo? Ele diz primeiro, a argumentação de Paulo aí funciona como uma orientação, para fundamentar a sua orientação, que vem de 2 direções básicas. A primeira direção de Paulo ele argumenta teologicamente, a partir da subordinação de Deus Filho a Deus Pai. E é tão fantástico pensar nisso, como o Senhor Jesus Cristo demonstrou toda essa submissão no seu ministério, quando ele encarnado entre nós, como João registra e faz questão de dizer que Jesus não era uma aparência de homem, que ele era homem de verdade. Ele faz isso no seu evangelho e na sua primeira carta. E depois ele diz em João 1,14, que o verbo de fato se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória e glória como do gênito do Pai. João 1,14, desculpa a rapidez. Mas ele queria mostrar para a gente que Jesus se fez homem de verdade. E vivendo como homem de verdade, Jesus demonstrou perfeita submissão, obediência a Deus. Lembra de João 4 ainda? O texto foi lido hoje pela manhã, nos versículos mais à frente, depois do diálogo com a mulher samaritana, quando os discípulos voltam, que eles tinham saído naquele contexto para ir comprar ou pegar comida em algum lugar, quando eles retornam, Jesus estava ali com aqueles homens samaritanos, ou já só, e eles chegam com a comida e Jesus não quer mais comer. Os discípulos, eita, será que alguém trouxe comida para ele antes da gente? E Jesus assim, uma comida eu tenho. Eles, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nas palavras de Jesus, ele ensinava a sua submissão, a sua obediência ao Pai. E Paulo afirma isso de um modo bem categórico,
em Filipenses 2, quando ele fala da humildade de Jesus, que sendo Deus, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, fazendo-se obediente, submisso à sua missão, submisso ao seu papel. E a submissão de Jesus não diminuiu a sua pessoa, não diminuiu a sua essência, não diminuiu o seu poder, a sua competência, mas ele foi obediente até o fim, porque esta era a sua missão, a sua responsabilidade. Então, Paulo apela primeiro para esse aspecto, para a subordinação de Deus Filho a Deus Pai, no versículo número 3. Quero que vocês saibam isso: Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, a função de subordinação da mulher na família, na igreja, não era novidade para os leitores de Paulo. A novidade que Paulo está falando aqui para a gente é que ele diz que este fato está inerente à ordem divina. Foi Deus quem assim ordenou. Ele diz, então, todo homem que ora ou profetiza contrariando essa função, ele está desonrando a Deus, desonrando a si mesmo. E esse argumento de Paulo nos ajuda a entender que o apóstolo, que para ele, o problema não era as mulheres cristãs usarem ou deixarem de usar o véu nos cultos, mas o verdadeiro problema era a insubordinação ou a insubmissão delas contra as funções estabelecidas, contra o papel delegado por Deus para as mulheres. Como eu já falei anteriormente, não era um papel que diminuísse o ser feminino, ou as competências femininas. Não é isso que encontramos na Bíblia, quando a Bíblia descreve, por exemplo, uma mulher bem-aventurada. Basta ler Provérbios 31, e você vai encontrar uma mulher proativa, uma mulher que trabalha, uma mulher que funciona, que pensa, que aconselha, uma mulher que percebe, uma mulher que antevê os problemas, uma mulher competente, agindo e sendo louvada, e dizendo que beleza não é física, mas é esse caráter moldado pela ação de Deus, e que se submete ao padrão estabelecido por Deus. Então Paulo apresenta primeiro o argumento da Trindade, para mostrar a submissão que há de Cristo ao Pai, dizendo, olha, não diminuiu a pessoa de Cristo. Ele mesmo era submisso a Deus. Ele mesmo cumpriu todo o seu papel. Ele entendeu a sua missão. Depois disso, Paulo apela de fato para as Escrituras. Os versículos 8, 9 e 10 apresentam para a gente essa compreensão do apóstolo Paulo, esse segundo argumento do apóstolo Paulo. Olha o versículo 8. Ele diz, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Como consequência disso, versículo 10, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como um sinal de autoridade. Então, depois de mostrar esse argumento funcional dentro da Trindade, Paulo agora apela para as próprias Escrituras, para o próprio ensinamento desde a fundação do mundo, mais especificamente ao relato de Gênesis capítulo 2, para provar que a mulher é a glória do homem e, portanto, deve a ele subordinação por causa da função para a qual Deus a criou. Se você atentar para o relato de Gênesis, é muito interessante a gente perceber isso, que no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 4, Deus, na revelação, ele já havia sumariado a criação, no capítulo número 1, e o início do capítulo 2 termina dizendo que tudo que Deus fez era muito bom. Então ele para dar atenção ao ponto que ele quer destacar na revelação, que é então o que aconteceu no sexto dia, quando Deus cria os céus e a terra, e então para criar o homem. O versículo 7 diz como é que Deus forma o homem. Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, a imagem e semelhança de Deus. E diz no versículo 8 que Deus plantou um jardim, e colocou o homem nesse jardim, e o homem tinha uma responsabilidade dentro desse jardim. O homem tinha que nomear todas as coisas, cuidar daquele jardim, administrar aquele jardim, explorar potencialmente aquele jardim, alimentar-se daquele jardim. O versículo 15 diz que o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. No verso 18 do capítulo 2 de Gênesis, diz que Deus então percebe o homem trabalhando e cumprindo a sua missão dentro do jardim. E ele tem então uma conclusão: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. A ideia de idoneidade é a ideia de competência, com habilidades para o auxiliar, para o ajudar. Então o apóstolo Paulo, o texto de Gênesis vai lembrar para a gente, é uma auxiliadora. E eu gosto muito dessa palavra, porque Deus ele se revela também como auxiliador.
E Deus, como auxiliador, Ele quer ensinar para a gente que ser auxiliador, mais uma vez eu reitero e insisto, batendo na mesma tecla, não diminui a pessoa, não diminui a competência, não diminui a habilidade, não diminui a importância. Porque Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso auxiliador em tantas circunstâncias, em tantos momentos na vida. Deus então cria uma auxiliadora para o homem, para ajudar esse homem, para acompanhar esse homem, para ajudar esse homem no desempenho da sua missão. E eu gosto muito de Provérbios capítulo 14, versículo 1, quando ele incentiva o jovem a buscar uma esposa sábia. Porque é de grande importância o papel de auxílio feminino, de ajuda da mulher na família, na sociedade. Ele diz que a mulher que é sábia, a mulher que entende o seu papel, a mulher que cumpre a sua missão, ela edifica a sua própria casa. Mas a tola, com as suas próprias mãos, a derriba, a destrói. A mulher tem esse papel de auxílio, de ajuda, de complemento, de ambos cumprirem ou seguirem no mesmo papel, desempenharem a missão de glorificar a Deus como família. E Paulo apela para esse argumento, lembrando isso. O homem foi criado, o homem recebeu o seu papel, o homem já trabalhava no Éden, o homem já estava realizando o seu papel no Éden, e Deus então, como coroa de tudo isso, como complemento e final de tudo isso, para a manutenção e para o bem de ambos, Deus cria a mulher. E então, o que o apóstolo Paulo vê aqui, ele vê nos detalhes da criação uma ordenação divina quanto aos diferentes papéis do homem e da mulher. Não somente a mulher foi criada do homem, como por causa do homem, para complemento do homem, para auxílio do homem. Para o apóstolo Paulo, Deus estava revelando, pela forma como Deus criou a mulher, o propósito da mulher, de que o homem fosse o seu cabeça. E a ideia de ser cabeça não é a ideia de subjugá-la, não é a ideia de escravizá-la. A ideia de cabeça é a mesma ideia que Jesus é o nosso cabeça e Deus é o cabeça de Jesus. O homem tem a responsabilidade de ser o mentor do lar, o pastor do lar, o orientador do lar. Isso não quer dizer que ele seja um tirano que impõe as coisas, porque Deus deu a ele uma conselheira, uma auxiliadora, uma ajudadora, e ambos pensam essa família junto. Mas o homem é o responsável por essa família. O homem é quem responde por essa família. O homem é quem toma a frente nessa família. O homem é o defensor da família. O homem é quem tem a função principal de preocupar-se com o sustento físico e espiritual da família. E quando eu falo essa frase, eu não estou dizendo que a mulher está impedida de trabalhar. Eu estou dizendo que a preocupação primordial é do homem, por causa da função para a qual Deus o criou. E a mulher então é revelada como esse cuidado de Deus, como essa expressão de cuidado de Deus para com o homem. Não é bom que o homem esteja só. E como expressão de cuidado, Deus nos deu as mulheres para serem amadas, respeitadas, cuidadas, zeladas. E eu acho fantástico como Paulo fala, escrevendo aos Efésios, do papel do homem de amar a sua esposa. Ele diz, é para cuidar dela como você cuida do seu próprio corpo, amando, alimentando, cuidando, para apresentá-la a Deus. Porque, afinal de contas, a figura feminina, ela tem esse papel também de representar a igreja, a noiva, olha só, a noiva de Cristo, por quem Ele deu a própria vida, e amou, e zela por ela. Então, Paulo apela às Escrituras para dizer, mulheres, vocês estão compreendendo de forma equivocada o papel da mulher. Ao se rebelarem contra a submissão feminina, ao papel para o qual Deus as criou, vocês estão se rebelando contra a palavra de Deus, a função para a qual Deus as criou. E então o apóstolo Paulo chega a uma conclusão, e a conclusão de Paulo é essa: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. E ele fica, meu Deus, por causa dos anjos. O que Paulo quer dizer com essa frase? Por causa dos anjos. E aí as muitas opiniões se dividem e não é o foco do texto. Às vezes a gente é assim, o texto traz um detalhe, mas ele quer ensinar uma máxima muito mais importante e muito mais prática, mas a gente vai assim, que anjos são esses? E aí já esqueceu de todo o propósito do texto. E que anjos são esses? Que tantas discussões há? O mais provável é que Paulo estivesse se referindo a outro conceito corrente da sua época, de que os anjos bons eram guardiões do culto divino, o que exigiria decoro e propriedade por parte de todos os adoradores. O culto estava sendo assistido por anjos que guardavam a igreja.
E essa ideia não é muito esquisita, se você olhar para a Bíblia, se você olhar para Apocalipse, se você olhar para partes da Bíblia que os anjos anelam perscrutar os desígnios de Deus que são revelados aos homens pelo Evangelho. É interessante prestar atenção nessas figuras na Bíblia. E aí, portanto, é um apêndice a esse assunto, que nós não vamos nos deter a ele, não é a intenção da nossa lição, mas a ideia corrente é que já existia naquela época, a mentalidade de anjos que guardavam, de anjos que eram guardiões do culto, de anjos que estavam presentes. Então, os anjos, na opinião de Paulo, nesse texto, e seguindo esse raciocínio, observam e acompanham o desenvolvimento do Evangelho no mundo. A presença deles nos cultos requeria um decoro da parte das mulheres, que na época se expressava dessa forma, através do uso do véu. E é isso que Paulo quer mostrar ali para a gente, nesse contexto. A ideia de que as mulheres deveriam respeitar esse ambiente organizado da igreja, liderado pelos homens, porque era a função que Deus havia chamado como pastores, e devia respeitar também esse aspecto espiritual. Havia anjos que guardavam o culto, e que por causa disso, as mulheres elas deveriam manter o véu sobre suas cabeças como sinal de respeito, de submissão e de reconhecimento de autoridade. Mas Paulo não argumenta só apelando para a função dentro da Trindade, não somente para as Escrituras, mas Paulo traz algo interessante, que podia levar então ao equívoco, que a nossa sociedade viveu um equívoco em muitas partes. Eu digo, o cristianismo liberta. Gente, não é as políticas sociais, não são as políticas públicas, não são as políticas econômicas que vai transformar a nossa sociedade. A gente vê o apelo feminista dos nossos dias por uma desconfiguração da masculinidade, ou por uma feminilização do homem, para que as mulheres se sintam bem e autoafirmadas. Mas a ideia de uma compreensão do ensinamento bíblico vai nos trazer por um caminho diferente. O verdadeiro evangelho nos mostra que nós somos diferentes, mas nós somos dependentes uns dos outros. Homens e mulheres são diferentes fisicamente, são diferentes também na sua função. Ambos são pecadores e são iguais diante de Deus. Mas é tão interessante que Deus criou o homem com um estereótipo, com um biotipo diferente do biotipo feminino, e Ele coloca isso em papéis complementares. Os versículos 11 e 12, Ele nos vai ensinar isso. Olha o versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Sabe por quê? Versículo 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E sabe o que mais? Tudo vem de Deus. E eu gosto muito dessa explicação de Paulo, porque ele podia estar aqui de um modo machista, dizendo, mulheres, vocês são pequenas, vocês são incompetentes, fiquem aí na sua, porque quem sabe está aqui. Quem sabe são os homens. Mas não, biblicamente falando, Deus está corrigindo esse equívoco no coração dos homens. E bem como esse preconceito no coração das mulheres, quando ele diz assim, o que a mulher é? É dependente do homem. E o que o homem é? Depende também da mulher. Porque os dois vêm de Deus, e Deus criou ambos para se complementarem. Paulo faz uma ressalva muito interessante nos versículos 11 e 12, para impedir os abusos, para impedir os maus entendidos, quanto ao que se ensina. A submissão, então, ela está em perfeita harmonia com a dependência mútua, com papéis claros, estabelecidos. E a rebelião do coração humano, o pecado em nós, é quem nos faz deturpar tudo isso. E é quem faz crentes, muitas vezes tão bem intencionados, abraçarem bandeiras ideológicas dentro da igreja. E ao invés de defenderem uma fé bíblica e coerente com o Evangelho, eles abraçam ideologias. Ideologia feminista, por exemplo. Não é estranho mais hoje encontrar dentro da igreja mulheres que se intitulam feministas, e me desculpem, começam então a se rebelar contra Deus e contra os princípios da palavra. Homens que se intitulam feministas e que pleiteiam também a causa da feminilização masculina, a diminuição da figura masculina, e são equívocos do nosso tempo, porque a verdadeira bandeira feminista é por essa igualdade de promiscuidade. Se você prestar atenção, elas querem o direito de usar o corpo como elas quiserem, sem ser reprimidas. E os homens que pregam isso também. Se o homem pode adulterar, a mulher também pode adulterar. E a gente vê as mulheres querendo fazer isso, e que isso pareça normal aos olhos da sociedade. Então Paulo apela para que não haja equívocos. Ele faz então essa correção. O que Paulo quer dizer com esses versículos é que tanto o homem quanto a mulher, eles devem a sua existência um ao outro. Ambos são dependentes mutuamente. Paulo quer mostrar que não há diminuição ontológica, mas que há papéis diferentes.
quanto à sua função, quanto ao seu papel, inclusive no culto. E a conclusão de Paulo é: tudo vem de Deus. Tudo tem como alvo mostrar que a humanidade vem de Deus, que é Deus quem estabelece os dois sexos e que fez isso para que eles mutuamente sejam dependentes, para que eles se completem, não para que eles vivam a guerra dos sexos pregada nas últimas décadas, a queda de braço de homens e mulheres quanto a quem pode fazer qualquer coisa. E nós vemos mulheres entrando por caminhos estreitos para mostrar que são competentes, para mostrar que podem. Nós sabemos que podem. Mulheres sabem teologia, mulheres entendem conceitos, mulheres elas são boas em matemática, mulheres sabem dirigir. Nós não estamos questionando essas coisas. Nós queremos mostrar que não existe isso no meio da igreja. Para Cristo, nós somos todos criados para a sua glória. Mas Deus deu aos homens um papel, que eles foram criados com a estrutura física para desempenhar o seu papel. E mulheres foram criadas com estrutura física e mental e sentimental e espiritual para desempenharem o seu papel. E isso desemboca na nossa adoração. Porque toda a nossa compreensão teológica, desde a mais rasinha até a mais profunda, ela traz implicações para nosso culto, para a nossa adoração. E o papel do homem e o papel da mulher também deve ser demonstrado aqui. E aqui hoje vazio não, mas na hora do nosso culto, quando a gente está reunido como igreja. Não precisam as mulheres trazerem pedaços de panos sobre sua cabeça, a gente vai falar sobre isso já já. Mas é a ideia aqui no coração. Paulo estava preocupado com um véu sobre a cabeça das mulheres dos coríntios, porque os seus corações já estavam rebeldes contra o ensinamento da palavra de Deus. O ensinamento vai para o coração. E aí a gente se pergunta: tá, Jaidson, beleza, lá em Corinto tinha um véu, as mulheres estavam equivocadas quanto a isso, quais são as implicações disso para hoje? O que eu como mulher posso fazer hoje para demonstrar essa submissão? O que esse texto tem a ver comigo hoje? E os homens? O que esse texto ensina para nós homens hoje, ainda nos nossos dias? E é interessante a gente pontuar algumas coisas. A mesma conotação que tinha na sociedade na época de Paulo. Não faz o menor sentido hoje exigir que as mulheres cristãs venham à igreja com um véu, por exemplo, aqui no Brasil. Eu acho que eu tenho mais de 30 anos, eu nunca vi assim uma pessoa comum na sociedade usando véu. E eu não sei quem tem mais tempo aí para lembrar quando é que isso acontecia. Porque não faz parte da nossa cultura, não faz parte da nossa tradição. Então uma mulher nos nossos dias, sair de suas casas, chegar na igreja e tirar o seu véuzinho da bolsa e colocar sobre a cabeça, não tem mais esse sentido. Pode ter outra conotação. Uma pessoa que passa na rua não vai entender que ela está demonstrando submissão ou reconhecimento de autoridade. Mas naquele contexto, quando Paulo estava escrevendo, o uso do véu era um sinônimo de... As pessoas, quando viam uma mulher com véu, eles entendiam. Quando eles viam uma mulher tirando o véu, eles também entendiam o levante social que estava sendo realizado ali. Então, na nossa cultura, não tem o mesmo sentido. Primeiro, nós temos de fazer a distinção entre o princípio teológico supracultural, que está sendo ensinado nesse texto, e também a expressão cultural deste princípio. Por exemplo, qual é o princípio supracultural que está além da cultura? É o princípio bíblico da submissão. As mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos, à autoridade eclesiástica no ambiente de culto. Qual era o princípio, a expressão cultural deste princípio? Naquele lugar, o uso do véu. O uso dos cabelos compridos, por exemplo, que Paulo vai dizer assim, os cabelos compridos e o véu, eles são semelhantes naquele contexto. Então, existe um princípio cultural, uma expressão cultural do princípio, e existe o princípio que está além dessa expressão cultural, que é onde nós nos atemos, e nós devemos guardar para a gente e atentar. Enquanto que o uso do véu, enquanto que o véu claramente era um costume cultural, ao mesmo tempo ele expressava esse princípio de que não está condicionado a nenhuma cultura em particular, que é a diferença fundamental entre o homem e a mulher. E essa diferença fundamental não é quanto à competência ou habilidade, eu vou ser muito repetitivo. É quanto à função, é quanto ao papel. A missão que Deus estabeleceu estava ali sendo defendida pelo apóstolo Paulo na defesa do uso do véu por parte dos coríntios. Segundo, o que o apóstolo Paulo está ensinando ali para a gente? A liberdade de um culto no Espírito não deve abolir o esquema traçado por Deus quanto aos diferentes papéis de homem e da mulher na igreja. E é interessante, esse é um problema também nos nossos dias. As pessoas dizem, do Espírito de Deus está aí a liberdade. Então vamos fazer do nosso jeito, conforme a nossa criatividade,
Olha o princípio que Paulo está defendendo ali. Ele está dizendo assim, de fato, é pelo Espírito que vocês agora foram unidas ao corpo, é pelo Espírito que vocês receberam dons, mas lembre-se que o mesmo Espírito estabeleceu diferentes papéis. Então, essa liberdade do Espírito, a capacitação do Espírito, não anula o que ele já ensinou anteriormente na palavra. É o que Paulo está defendendo aqui, é um princípio que nós devemos atender também nos nossos dias. Aqui ele está falando de submissão feminina, quanto ao papel da mulher. Qual seria o papel da mulher no culto hoje? Há um debate teológico muito grande, porque as mulheres, elas agora, como elas têm a mesma competência, elas podem estudar teologia, entendem que a mulher pode ser advogada, pode ser prefeita, pode ser engenheira, então ela também pode ser pastora. Mas nós entendemos que o pastoreio não é uma profissão comum, aprendida numa sala de aula. Nós entendemos que a vocação pastoral, ela é uma vocação espiritual. Não é o seminário que ensina alguém a ser pastor, mas é o chamado de Deus, é a habilitação de Deus. Então a gente fica vendo que Deus tem um propósito. Desde o início do tempo, Deus criou o homem com esse papel pastoral. Dentro do lar, todo homem deve ser o pastor da sua família. Mas Deus vocacionou homens para viverem, para pregar a sua palavra, para viverem, para cuidar do seu rebanho. E é interessante, quem vai ver, nós não vamos encontrar isso acontecendo em nenhuma das páginas do Novo Testamento, ou mulheres sendo estabelecidas como presbíteras. E a grande discussão que nós já vimos aqui, as diaconisas institucionalmente estabelecidas, nós não vamos encontrar, porque Deus, Ele traçou papéis diferentes, desde o começo. Mas nós vamos encontrar muitas mulheres importantes, auxiliando o ministério da pregação da palavra desde o começo. As mulheres que acompanhavam Jesus, que com seus bens custeavam, alimentavam, vestiam. As mulheres na igreja do tempo do livro de Atos, as mulheres que cuidavam das outras mulheres, as mulheres que cuidavam dos apóstolos, que oravam com os apóstolos. Então, de fato, estamos no Espírito. O Espírito habilita homens e mulheres, mas o Espírito não anula a missão e os papéis que Ele mesmo já estabeleceu na palavra. Nós não podemos agir ao contrário. E aí vem aquele povo que no Espírito nós podemos fazer qualquer coisa. Aquilo que eu fazia no mundo, agora eu posso fazer para Deus porque eu estou no Espírito. Não. Na adoração e no culto, Deus também disse como Ele queria ser adorado. Deus também nos deu o papel da gente na hora da adoração. E nós devemos continuar sustentando esse papel para adorar a Deus. Não de um modo que a gente se sinta bem e feliz e livre para se expressar. Mas nós devemos ter uma preocupação com a nossa adoração. O objetivo da minha adoração é agradar a Deus, é fazer o que Ele quer que eu faça. Por fim, terceiro, Paulo nos ensina ainda, o culto deve refletir a diferença de papéis que existe nas demais áreas da vida. O Novo Testamento ensina com clareza que a mulher desempenha um papel de subordinação ao seu marido no lar. E esse papel deve ser estendido como uma forma de respeito, de reconhecimento. E de que a verdadeira feminilidade bíblica passa por essa, a madura feminilidade bíblica. É o grande entendimento que as mulheres têm de não só reconhecerem, mas afirmarem a masculinidade de seus maridos. E de fazer por onde essa masculinidade seja expressa e não engolida por uma mulher forte, brava, que toma as decisões, que toma a frente. Eu sei que as mulheres são guerreiras. Existem muitas mulheres que vivem e vencem sozinhas sem seus maridos. Mas eu queria deixar essa reflexão aqui, ou esse texto nos traz para essa reflexão. Deus, pela sua forma de ser, Ele nos estabelece essa subordinação que não diminui. As Escrituras nos revelam uma criação que mostra essa subordinação. E nós olhamos que essa subordinação ela é complementar. O homem também depende da mulher. Eu queria encerrar chamando vocês à reflexão. Eu sei que muitos pontos podem ser levantados aqui para a nossa reflexão. Muitos mesmos. Mas eu queria pensar primeiro nesse aqui. De que forma você, mulher cristã, que vive no Ocidente, nos tempos pós-modernos, de que forma você poderia participar da vida da igreja hoje, expressando o princípio de submissão contido naquele antigo uso do véu, lá na igreja de Corinto? Você já parou para pensar nisso? Se você tem, de fato, guardado essa sua missão, esse seu papel, que é estabelecido anterior, durante o culto, ou no ambiente de adoração? Segundo, que argumentos você usa ou usaria contra a ordenação de mulheres aos ofícios da igreja cristã, como o pastorado, por exemplo,
Que argumento bíblico você pode pensar? Ou que argumento você usa para defender isso, por exemplo, para dizer que as mulheres, elas também podem ser pastoras? Que argumento bíblico você usa? Visto que nós vamos encontrar Deus, desde o princípio, estabelecendo um padrão. Você, que é pastora, por exemplo, pode estar assistindo agora. Ou você que faz parte de uma igreja que tem pastora. Como sustentar isso biblicamente? Como isso tem refletido na sua adoração? Por fim, número 3. Deixa eu colocar aqui que eu esqueci de passar o slide. O 3. Em que bases você rejeitaria o ensino, mesmo dentro de igrejas reformadas, que é obrigatório o uso do véu por parte das mulheres? E aí nós precisamos atentar para isso, o uso do véu e as profetisas, a expressão feminina no culto. Tudo isso aqui está sendo discutido e nos chama a essa reflexão. Vivemos esse tempo de levante social também das mulheres, que não é novidade, mas eu quero que vocês possam compreender isso. O Evangelho é libertador. É o poder de Deus que transforma a nossa forma de pensar, de ver, de interpretar. Então, quando o Evangelho transforma as nossas vidas, ele nos chama a uma nova concepção, a uma nova compreensão desses papéis, uma nova compreensão da figura masculina, uma nova compreensão da figura feminina e do papel de ambos no culto. Em que você sustenta o seu posicionamento? É na Bíblia? Ou apenas na opinião pública? Ou apenas nas práticas sociais dos nossos dias? Nós queremos encerrar lembrando isso, que a Escritura é a palavra de Deus. E ela tem a utilidade de corrigir, de repreender, de exortar e de educar. Que nessa manhã nosso coração esteja aberto para recebermos de Deus a educação. O que Deus pensa a respeito do homem e da mulher? E da mulher no culto? E qual é o papel da mulher na sociedade? Eu digo que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, de fato, procurar na palavra de Deus instrução para as nossas vidas e, encontrando a instrução da palavra, nós possamos também submeter o nosso coração a ela. A submissão a Deus é papel do homem e da mulher. Somos dele e ele nos deu missão. Vamos procurar descobrir essa missão e implementar essa missão nas nossas vidas e isso se expressar de um modo temente e glorioso em nossos momentos de adoração. Vamos encerrar com uma oração. Eu não sei se vocês fizeram perguntas aí na transmissão, mas eu não vou abrir para perguntas e respostas. Depois vocês podem fazer isso ao pastor Augustus. E agora eu queria encerrar com uma oração, esse momento aqui. Oremos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque mesmo limitados fisicamente, o Senhor nos concede recursos tão maravilhosos como este, a internet. Nós podemos aqui, em volta da Tua Palavra, manifestarmos a nossa comunhão. Porque, de fato, é o poder da Tua Palavra que nos faz um. É o poder da Tua Palavra, Senhor, é o poder de Cristo expresso nela, que nos trouxe para a família da fé. E aqui, Senhor, não há mais grego, judeu, brasileiro, americano, africano, não há mais pobre nem rico, nem homem nem mulher, porque Cristo é tudo em todos. E é por causa de Cristo, Senhor, que nós estamos aqui discutindo esse ponto. Sobre as profetisas e o véu, e pensando no nosso contexto, a expressão feminina no culto. Ó Pai, primeiro pedimos que a Tua instrução alcance o nosso coração, que haja submissão nos homens e nas mulheres, que haja respeito pela Tua Palavra, que não estejamos tão sedentos por fazer a nossa própria vontade, mas que haja, Senhor, temor em nosso coração para nos submetermos à Tua vontade. Abençoa as irmãs, Senhor, que estão aqui acompanhando o estudo pela internet, que não fique nenhum equívoco, nenhuma palavra com um mau entendimento em suas mentes, mas que o Senhor mesmo, que é quem ensina e instrui, possa esclarecer a cada um. E que possamos, Pai, em humildade, submeter, ó Deus, a nossa prática à Tua vontade. Abençoa também os homens cristãos que estão ouvindo esse estudo, para que possa haver respeito em seus corações, para que possa haver honra para com a figura feminina, no ambiente da família, no ambiente social, na igreja, Senhor, que possamos reconhecer que o Senhor nos criou com missões e papéis diferentes, mas que ambos somos competentes, ambos somos intelectualmente capazes, Senhor, e que podemos usar a nossa força, a nossa competência, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, para a glória do nome do Senhor. Que as famílias sejam estruturadas em volta ou sobre a Sua palavra, como alicerce. Que o Senhor Deus tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, que tem sofrido nesses dias por essa pandemia, Senhor, mas tem sofrido também com essa pressão ideológica, onde as mulheres, elas se sentem diminuídas e se veem diminuídas e se rebelam contra o Senhor.
E que os homens, Senhor, muitas vezes equivocados quanto ao conhecimento de si mesmo e do Senhor, eles têm praticado de fato ações que denigrem e desmerecem a figura feminina. Cura, Senhor, a tua igreja, cura a nossa nação, nos fazendo compreender a tua palavra e vivê-la acima de tudo para a tua própria glória. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por este momento. Que o Senhor abençoe o restante desse dia, as nossas vidas, que possamos ter momentos de comunhão em casa com a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.